Hoje nós vamos falar sobre as categorias do entendimento de Kant. Mas antes de começar, não tem nada melhor do que explicar sobre quem foi Kant. Nascido na cidade de Königsberg, no dia 22 de abril de 1724, Kant, ou melhor, Immanuel Kant, foi um filósofo alemão e fundador da chamada filosofia crítica. Essa filosofia consiste em um sistema que procurou determinar os limites da razão humana. Aos 16 anos de idade, Kant entrou para a Universidade de Königsberg, onde ele estudava teologia. Além disso, ele mostrou muitos interesses por estudar a filosofia racionalista e por matérias de exatas, como matemática e física. Após a morte de seu pai, ele trabalhou como professor, permitindo-lhe ganhar prestígio intelectual e, é claro, ter um contato mais direto com a sociedade da sua terra natal. É importante destacar que, mesmo estando fora da universidade, Kant não parou de estudar. Em 1749, ele publicou a sua primeira obra filosófica, chamada de O Pensamento sobre o Verdadeiro Valor das Forças Vivas. No ano de 1754, o filósofo voltou aos seus estudos universitários, passando a ensinar como um livre docente. Para quem não sabe, o cargo de livre docência é atualmente o mais alto grau de formação de um estudante, e ele é direcionado somente após a pessoa ter completado seu doutorado. Kant não se dizia ateu, mas ele sempre manteve uma relação tanto quanto polêmica sobre a religião. Até porque, dentro do seu criticismo, ele defendia que somente podemos conhecer aquilo que podemos intuir, ou seja, aquilo que de fato podemos experimentar. Tudo isso é totalmente contrário de diversos pensamentos e ideais religiosos, como por exemplo a existência de Deus. Começar a trabalhar como um professor livre-docente impulsionou outros trabalhos filosóficos de Kant. Dentre eles, podemos citar suas principais obras, como a Crítica da Razão Pura, publicada em 1781, a Crítica da Razão Prática, publicada em 1788, a Crítica do Julgamento, publicada em 1790, e a Metafísica dos Costumes, publicada em 1797. Como já dito anteriormente, Kant propôs o chamado criticismo kantiano. Dentro dessa doutrina filosófica, tudo aquilo que podemos conhecer só pode ser aprendido por meio dos nossos 5 sentidos e por meio do nosso sistema nervoso central. Sendo assim, Kant afirmava que só podemos conhecer aquilo que de fato podemos experimentar. Vale lembrar que o criticismo kantiano se estabeleceu como uma opção ao racionalismo e ao empirismo, que são duas outras doutrinas que até hoje dividem muitas opiniões sobre a forma pela qual o conhecimento é adquirido. Neste sentido, é possível dizer que Kant defendia que o conhecimento é o resultado da interação entre o objeto e o sujeito. Para ele, nós possuímos os conhecimentos a priori, que são anteriores às experiências, e os conhecimentos a posteriori, que são os resultantes de experiências. Tivemos também a Revolução Copernicana da Filosofia. O astrônomo polonês Nicolau Copérnico propôs um novo pensamento no que se diz respeito à concepção do universo, substituindo o geocentrismo, que anteriormente colocava a Terra no centro do universo, para o heliocentrismo, que passou a colocar o Sol como o centro do universo. O mesmo ocorreu dentro do mundo da filosofia. Anteriormente, o centro do processo de conhecimento era o objeto, e o sujeito deveria apenas conhecê-lo e estudá-lo. Após a Revolução Copernicana da Filosofia, proposta por Kant, passamos a entender primeiramente o sujeito, que então iria estudar o objeto, ou seja, o centro agora era o sujeito. Neste sentido, passamos a entender melhor sobre os limites do nosso conhecimento. O filósofo, que era extremamente metódico e rigoroso, nunca se casou e também não teve filhos. Ele dedicou a maioria do seu tempo a pesquisas e ao ensino da filosofia. Ele também nunca saiu da sua cidade natal. Muitos contam que ele seguia sua rotina em horários rigorosamente controlados. Ele tinha horário certinho para dormir, para acordar, para comer, para estudar, para escrever e para fazer essas caminhadas de manhã. Os habitantes de Königsberg acertavam seus relógios quando viam Kant passando pela rua, pois ele sempre passava pelos mesmos lugares no mesmo horário. Aos 79 anos de idade, o filósofo faleceu no dia 12 de fevereiro de 1804. Ele sofria de uma doença degenerativa que apresentava sintomas muito semelhantes à doença de Alzheimer. Mesmo após a sua morte, Kant conseguiu deixar um legado, seja através de suas diversas obras ou através de suas inovações ao mundo da filosofia,
que são ensinados e propagados até os dias atuais. Tudo o que foi dito aqui é apenas um resumo da história de vida de Kant e de alguns conceitos que ele propôs. O que são as categorias do entendimento? As categorias são os conceitos fundamentais a priori que limitam o nosso conhecimento. Para Kant, há duas principais formas de conhecimento: sensibilidade, que é o modo pelo qual somos afetados pelo objeto, e intuição, que é a maneira direta que nos referimos ao objeto. Funciona assim. Tem uma multiplicidade de sensações dos objetos do mundo, como cor, cheiro, calor, textura e etc. Essas sensações são o que podemos chamar de matéria do fenômeno, ou seja, o conteúdo da experiência. Mas para que todas essas impressões tenham algum sentido e entrem no campo daquilo que se pode conhecer, elas precisam ser colocadas em formas a priori da intuição, que são o espaço e o tempo. Essas formas puras da intuição surgem antes de qualquer representação mental do objeto. Antes que se possa pensar a palavra cadeira, a cadeira deve ser apresentada, recebida na forma a priori do espaço do tempo. Esse é o primeiro passo para que se possa conhecer algo. Assim, aprendemos duas coisas. Primeiro, o conhecimento só é possível se o objeto da experiência for dado no espaço e no tempo. E segundo, espaço e tempo são propriedades subjetivas, isso é, atributos do sujeito e não do mundo. Espaço e tempo. O espaço é a forma do sentido externo e o tempo do sentido interno. Isso é, os objetos externos se apresentam em uma forma espacial e os internos em uma forma temporal. Aqui vai uma forma mais fácil de entender isso. Pense em uma cadeira em um espaço qualquer, por exemplo, uma sala de aula vazia. Agora, mentalmente, retire essa cadeira da sala de aula. O que sobra? O espaço vazio. Agora, tente fazer ao contrário. Retirar o espaço vazio e deixar só a cadeira. Bom, não dá, a menos que sua cadeira fique flutuando em outra dimensão. E o tempo? Ele é minha percepção interna. Só posso ter existência de um eu estando em relação a um passado e um futuro. Só temos as coisas no tempo, em um antes, um agora e um depois. A conclusão é de que é impossível conhecer os objetos externos sem ordená-los em uma forma espacial, e que a nossa percepção interna desses mesmos objetos fica impossível sem uma forma temporal. Além disso, espaço e tempo preexistem como faculdades do sujeito, portanto, são a priori e universais. Por isso, segundo Kant, espaço e tempo são atributos do sujeito e condições de possibilidade de qualquer experiência. Nas categorias, Kant analisa os conceitos puros a priori do entendimento, pelos quais representamos o objeto. Temos objetos no mundo que só podemos conhecer como fenômenos, isso é, na medida em que aparecem para o sujeito, pois fora do sujeito, como coisa em si, estão fora do alcance da razão. Mas para serem fenômenos, essas coisas precisam, antes de tudo, aparecer no espaço e no tempo, que são faculdades do sujeito. Exemplo, vejo uma árvore. Essa árvore eu vejo em suas cores e formas, que são as sensações desse objeto. Essas sensações são recebidas e organizadas pela intuição no espaço e no tempo. Essa é a primeira condição para o conhecimento. O segundo momento ocorre pela faculdade do entendimento, onde ele reunirá essas intuições em conceitos como a árvore ou a árvore é verde. Essa é a segunda condição para o conhecimento. Os conceitos básicos são chamados de categorias, que são representações que reúnem o múltiplo das intuições sensíveis, que para Kant são formas vazias a serem preenchidas pelos fenômenos. Os fenômenos, por outro lado, só podem ser pensados dentro da categoria, ou seja, as categorias limitam o conhecimento do fenômeno. O ser humano, por sua essência, sempre busca o conhecimento, busca saber mais sobre algo. Sendo assim, Kant questionava a forma como obtemos esse conhecimento, sendo só pela razão ou só pela experiência, e a dificuldade que isso gerava. Por isso, na visão do filósofo, todo conhecimento começa com a experiência sensível, mas nem todo conhecimento se origina dela. Ou seja, para Kant, todos nós nascemos com uma estrutura na cabeça que só é ativada pela experiência, nos permitindo adquirir o conhecimento. Um exemplo é a noção de tempo e espaço, que só pode existir caso tenhamos essa noção antes da experiência sensível.
Então concluímos que esses elementos dentro da nossa cabeça, chamados de categorias, são o que nos ajudam a adquirir o conhecimento. Logo, sem essas categorias, não é possível alcançar nenhum conhecimento a posteriori, ou seja, conhecimentos que são posteriores à experiência. As 12 categorias são divididas em 4 classes. É como se elas precisassem existir na minha cabeça para que eu possa conhecer qualquer outra coisa. Então aqui vai um breve resumo de cada uma delas. A primeira classe é a de quantidade. Nela existem 3 categorias que são unidade, ou seja, é a noção de um; pluralidade, que é a noção de muitos, poucos ou alguns como um conjunto; e a totalidade, sendo a noção de tudo. A segunda classe é chamada de qualidade. Nela também existem outras 3 categorias que são realidade, algo que está aqui, ou seja, é real; negação, isso não está aqui; e limitação, que é o que separa o eu do resto. Por exemplo, uma parede. Eu sei onde uma parede começa e onde eu termino. Isso por conta do conhecimento de limitação. A terceira classe é a relação, onde temos as categorias de substância e acidente, ou seja, o que algo é em sua essência ou algo que pode variar. Por exemplo, um livro. O acidente dele é a cor vermelha. A capa pode sim mudar de cor, mas ele não vai deixar de ser um livro. Já substâncias, algo que é mudado deixa de ser aquilo que se era. Outra categoria é a causa e efeito. Então, se eu jogar uma bola no chão e ela pingar, é uma causa e um efeito. A terceira categoria dessa classe é a reciprocidade. Então, há 2 coisas simultâneas. Para que isso aconteça, é necessário de que ambas estejam acontecendo ao mesmo tempo. A quarta e última classe é a da modalidade, que também aborda 3 categorias, entre elas a possibilidade, algo tanto pode ser como pode não ser, há uma possibilidade para aquilo. Também temos a categoria de existência, ou seja, são coisas que existem no mundo ou não. E por último, a necessidade. Então, para algo ser, tem que acontecer algo. Então, um casado, ele tem que ser um não solteiro.